Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal Tempo do Reino e nós temos uma palavra bíblica edificante e abençoadora para a sua vida. Nós estamos numa série, os top 10 dos reis na história de Israel, ou seja, os 10 melhores reis que houveram na história de Israel. E nós vamos falar hoje sobre o sétimo colocado. Quem ocupa a sétima posição nessa lista é o rei Jotão. Você já ouviu falar no rei Jotão? Vamos aprender um pouco sobre o rei Jotão. O rei Jotão, ele é filho do rei Uzias, que nós acabamos de mencionar, ocupando a oitava posição. Ele também vai ser pai de Acais, que vai ter um reinado muito complicado. Mas vamos falar estritamente nesse momento sobre o rei Jotão. O rei Jotão começa a reinar em Judá com 16 anos de idade, mas na verdade ele já havia algum tempo reinando, pois após o seu pai ficar enfermo com a lepra, como você mesmo já sabe, ele vai a partir daquele momento ser um corregente, ele vai reinar junto com o seu pai. Mas em um determinado momento, após a morte do seu pai, ele começa a reinar sozinho. E dali em diante ele tem as suas habilidades, ele tem as suas posições colocadas de uma forma mais veemente no seu reino. O interessante é que no início do seu reinado há uma batalha, há um conflito muito grande contra os amonitas, né? E aí Judá vence essa guerra de uma forma milagrosa e os amonitas passam a pagar tributos a Judá por um período de 3 anos. E nesse momento o reinado de Jotão e as riquezas e a economia de Judá sofre um avanço significativo para o seu reino. E a partir de então ele começa a reinar com muita tranquilidade e estabilidade. Como você sabe, a gente passa por muitas dificuldades, mas a questão econômica ela acaba afetando muitas e muitas áreas da nossa vida. Então Jotão consegue assim estabelecer logo no início um equilíbrio econômico grande para o reino de Judá. Ele é um rei que vai combater a idolatria, né? Ele vai continuar com as obras no templo, ele vai continuar fazendo com que a idolatria pudesse ser abolida ali de Judá. Ele é um rei que tem essa coisa voltada para os princípios da palavra de Deus. Ele vai fazer uma obra no templo que é um portão, uma porta bem grande na lateral do templo, que ele vai reconstruir essa porta a fim de dar um acesso melhor às pessoas que iam ao templo. Você deve saber que o templo havia várias repartições e uma delas era levado muito sacrifício, muitos animais para dentro do templo. Então deveria haver ali uma organização melhor nessa questão. E o rei Jotão faz essa obra, faz esse reparo junto à colina ali e ele consegue fazer com que as atividades no templo funcionem de uma forma mais organizada. Ele vai conseguir também fazer grandes obras no sentido de fortificar as cidades. Ele não enfrenta muitas lutas, mas após essa luta contra os amonitas, ele vai fortificar cidades, ele vai levantar torres de vigia, ele vai estruturar um pouco mais Judá para um possível confronto no futuro. Então ele é um rei muito bom administrador, ele é fiel nas coisas do Senhor, mas ele carrega um problema e uma mazela que vem da consequência do erro do seu pai, quando Uzias entrou no templo e ali ele foi oferecer e queimar incenso diante do Senhor. A partir desse momento que Uzias é cometido de lepra e o seu pai morre, o rei Jotão nunca entrou no templo. Apesar dele observar a palavra de Deus, dele incentivar o combate à idolatria, dele ser um rei justo, essa área na sua vida, a sua devoção pessoal e o seu exemplo como servo de Deus acaba sendo afetado por uma consequência do seu pai, e aí é um erro que ele carrega no seu coração. A gente às vezes pode se tornar equilibrado, a gente pode se tornar uma pessoa benquista,
uma pessoa estabilizada, uma pessoa independente economicamente. A gente pode ter grandes avanços na nossa vida e na nossa área, seja qualquer que seja ela. Mas é interessante observar que ele carrega uma dificuldade em relação à sua prática religiosa e à sua vida de adoração diante do Senhor. Talvez você que está me ouvindo, talvez você que está assistindo a esse vídeo nesse momento, você também tenha todas essas questões no seu coração bem estabilizadas e bem tranquilas, mas talvez você não tenha avançado na sua intimidade e na sua comunhão com Deus. E talvez você esteja se desculpando, dizendo o seguinte: já aconteceu isso no passado, eu já vi isso acontecendo com alguém, eu quero me preservar, eu não quero que isso aconteça comigo. Eu queria dizer para você que a história de cada um de nós diante de Deus, ela é única. E aí eu quero te dar um exemplo de uma conta. Você pode abrir uma conta e você pode abrir uma conta conjunta com a sua esposa, você pode abrir uma conta conjunta com o seu filho, com a sua filha, e os dois, de uma certa maneira, responderão, né? E terão a responsabilidade de gerenciar essa conta, um com mais, outro com menos responsabilidade, mas os dois terão ali os seus ofícios e as suas atividades em relação a essa conta bancária. Mas diante do Senhor, isso não acontece. A minha conta bancária, a minha vida diante de Deus, ela é única. Eu não tenho conta conjunta. Então eu não posso carregar aquilo do passado e nem do futuro que eu imagino. As minhas escolhas e as minhas decisões, elas são únicas diante do Senhor. Então não deixe com que as coisas ao seu redor, não deixe com que o passado possa influenciar a sua vida e aquilo que você tem diante do Senhor. Se Deus te deu habilidade para administrar como a Jotão, administre. Se Deus te deu habilidade para você gerenciar, capacidade, faça isso. Mas se Deus te deu uma voz linda para adorar, adore ao Senhor. Se Deus te deu uma criatividade imensa, faça isso para o reino de Deus também. Não deixe de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós, do canal Tempo do Reino, desejamos que você possa crescer em graça e em sabedoria diante do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Como eu não posso esquecer, preciso pedir a você que você possa se inscrever no nosso canal, dando um like, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, para que você contribua não apenas com o canal Tempo do Reino, mas que você contribua com a obra e com o reino de Deus. Deus abençoe a sua vida. Receba um abraço da equipe da família Tempo do Reino. Fique na paz.